Galera linda, novo vídeo aqui do canal Brownie Fogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo, além do nosso vídeo aí sobre o jogo entre Botafogo e Ponte Preta, beleza? Se você quer ver os meus comentários aí, né, os meus pareceres aí sobre a partida, né, mais uma vitória, a quarta vitória seguida do Botafogo, o jogo contra a Ponte Preta, né, tudo individualmente, coletivamente, sobre o time, sobre o jogo, sobre o contexto, sobre os jogadores, veja o último vídeo, tá? Publiquei agora há pouco. Se inscreva aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E a gente vai aqui para alguns assuntos assim que são importantes, além, né, da vitória do Botafogo. Eu já começo aqui falando um pouco sobre a classificação do Botafogo no campeonato, né? Antes de falar, obviamente, sobre os assuntos que estão aqui no título. Eu falo sobre Ronald, eu falo sobre Marcelo Benevenuto, e só elucidando um pouquinho aqui o que vai ser essa classificação no campeonato, lembrando que o próximo jogo do Botafogo é diante do Operário do Paraná. O jogo acontece no dia 12 de agosto, né, na quinta-feira, daqui 3 dias e meio, vamos colocar assim. O Botafogo vai lá para o Paraná jogar contra o Operário. E a parada é a seguinte, cara, o Náutico é o primeiro colocado, né? Lembrando, né, detalhe, tá todo mundo com 16 pontos, cara. É uma das poucas rodadas em que a gente tem aí todo mundo, né, com o mesmo número de jogos, né? Então a tabela de fato é essa, sem gente com jogo a mais, jogo a menos, não tem mais isso, né? O Náutico é o líder com 30 pontos, o mesmo número de pontos do Coritiba. O Náutico perdeu por 4-0 por Confiança, para quem não viu na última rodada, né? O Náutico está numa crise, numa instabilidade, né? O Náutico com 30 pontos, o Coritiba com 30 pontos, o Coritiba que foi prejudicadíssimo pela arbitragem no último jogo, né, contra o Goiás em casa. O CRB ganhou do Londrina, só o Botafogo do Chamusca não consegue ganhar do Londrina. O CRB chegou à terceira posição com 28 pontos, o Goiás tem 27 na quarta colocação. Também com 27 em quinto, o Avaí, 26 pontos. Tem o Sampaio Corrêa em sexto lugar e o Guarani em sétimo lugar. Em oitavo estamos nós, está o Botafogo, com 25 pontos, a 2 pontos do quarto colocado Goiás e a 5 pontos do líder e do vice-líder Náutico e Coritiba. Também com 25 pontos o Vasco da Gama, que venceu o Vitória pelo placar de 1-0, certo? No Barradão esse fim de semana. O Brusque está com 24 pontos, tomou a virada para o Cruzeiro nos acréscimos. Estava entrando, para você ver como é que a Série B, rapaziada, a Série B, ela é de fato uma montanha-russa, né? O Brusque, aos 40 do segundo tempo, no jogo contra o Cruzeiro, estava em terceiro lugar. Tomou um gol aos 41, outro aos 46, tomou a virada, perdeu o jogo e agora está em décimo, com o mesmo número de pontos que o Operário, que está em 11º, também com 24 pontos. E aí, mais abaixo, né, vamos colocar aqui do 12º para baixo, é uma galera que está mais, né, para baixo em relação à galera que está de 24 para cima, né? O 11º, que é o Operário, ele está com 24 pontos. O líder e o vice-líder, que são o Náutico e Coritiba, estão com 30, né? Então o Operário, que está na parte de baixo da tabela, está a 6 pontos do líder e do vice-líder. Então, e aí a gente tem o CSA, que tem 19 pontos em 12º, o Remo, mesmo número de pontos, em 13º, Vila Nova com 18 em 14º, com 16 o Cruzeiro, que venceu no último fim de semana, em 15º. Com 13 pontos, né, aí tem a galera aí mesmo nível, né? O Confiança está com 13 pontos em 16º, a zona do rebaixamento, o Vitória em 17º com 13, a Ponte Preta, que perdeu o Botafogo, em 18º com 13, o Londrina também com 13 em 19º, e o Brasil de Pelotas em último lugar, né, na última colocação, na lanterna, com 12 pontos, beleza, rapaziada? E aí, né, o que a gente tem é o seguinte, uma projeção dos próximos 3 jogos do Botafogo para fechar o turno. O Botafogo vai ao Paraná, enfrenta o Operário, 11º colocado, depois encara
Em casa, o lanterna atualmente é o Brasil de Pelotas. E aí depois, para fechar o turno, enfrenta o sétimo colocado até então, que é o Guarani, lá em Campinas. Seria maravilhoso, né? Eu acho que seria super aceitável, vamos colocar assim, o Botafogo empatar as duas fora e ganhar contra o Brasil de Pelotas em casa. Porém, seria muito bom o Botafogo ganhar dois jogos, né? Ganhar do Brasil em casa e ganhar, né, de algum dos dois, ou do Operário ou do Guarani, e empatar um. Nesses próximos 3 jogos, 7 pontos, claro que 9 é o ideal. O Botafogo ganhar 3, maravilha, mas se o Botafogo ganha 7 dos 9 pontos, eu já estaria muito satisfeito. Mas enfim, vamos continuar falando aqui, rapaziada, sobre o jogo, sobre estilo de jogo, esquema tático. A gente fala no último vídeo e até no próximo, tá? Eu falo aqui agora um pouco sobre Ronald, né? Um pouco antes da partida, 1 hora antes do jogo, o Botafogo divulgou via assessoria de imprensa, né? Eu vou até ler, né, aqui a mensagem, né, da assessoria do Botafogo para vocês, certo? Tá aqui, né? Assessoria do Botafogo. Senhores, boa tarde. O atleta Ronald será submetido a um pequeno procedimento cirúrgico para reconstrução ligamentar no tornozelo direito. O procedimento será realizado nesta segunda-feira. Então, nesse momento em que você está vendo esse vídeo, a qualquer momento o Ronald pode realizar isso, né? Após uma bateria de novos exames não apontarem cicatrização nos ligamentos, a cirurgia é o caminho mais adequado para o seu plano de restabelecimento físico, diz a assessoria do Botafogo, através do departamento médico, através da fisioterapia, enfim, né? Então a gente pode esperar o Ronald lá para outubro, novembro, é o que a gente pode esperar. E aí, muito por conta disso, com certeza o Anderson deve estar analisando a possibilidade da chegada de um novo jogador, né? De um ponta. Até porque o Marco Antônio não é um ponta de ofício, de origem. Enfim, boa recuperação para o Ronald. Tomara que ele volte bem daqui 2 meses, vamos colocar assim, né? Porque ligamento, tornozelo é algo complicado. E vamos ver, né, se o Botafogo de fato vai repor no mercado, né? Nesse momento o Botafogo tem o Marco Antônio, o Diego Gonçalves que é ponta esquerda, o Enio que é ponta esquerda, e vamos ver como o Botafogo vai se virar, até porque o Varley, né, também é ponta direita, tá ali, né, conseguiu fazer, né, realizar uma boa assistência no último confronto, né, rapaziada? E aí, cara, eu sinceramente, falando um pouquinho sobre o jogo, eu também fico feliz, né, com o rendimento até do Rafael Moura, certo? O Rafael Moura e do Joel Carli, cara, eu fiquei feliz com a volta do Carli, né? Não, assim, não é o mesmo Carli de 2017, mas é um cara que ele entrou, né, dadas as limitações físicas de rendimento dele que ele vai ter ao longo da temporada, tanto é que ele voltou para o Botafogo em março e está reestreando com a camisa do clube em agosto, né? Mas no que foi exigido ele salvou um gol da Ponte Preta, né? Ele tirou ele no carrinho, né? E também, né, é importante a gente ressaltar o primeiro gol, né, do Rafael Moura com a camisa do Botafogo, certo? E aí, para fechar aqui o nosso vídeo, rapaziada, eu quero falar um pouquinho sobre Marcelo Benevenuto, zagueiro do Botafogo desde 2017. Em 2017 surgiu muito bem na Libertadores, 2018 caiu um pouco, 2019 voltou muito bem, e em 2020, quando ele teve a possibilidade de ser o titular absoluto, capitão do Botafogo, ser uma personalidade, uma referência técnica, ele foi mal dentro de campo, falhando em 19 gols, isso é um número certo, tá, rapaziada? 19 gols no Campeonato Brasileiro Série A, e sendo um dos principais responsáveis dentro de campo para a queda do Botafogo para a primeira divisão, e também fora de campo foi uma tragédia. Festinha, balada, atraso no treinamento mais de algumas vezes, pelada. Então, o Marcelo de fato decepcionou muito, né? O que fez até, né, pra galera que não sabe, né, cara, eu tinha pessoalmente uma boa relação com o Marcelo, dependendo dele até tenho ainda, né, mas a partir do momento que eu fiz uma crítica a ele sobre o comportamento dele dentro e fora de campo,
ele parou de ter, né, uma relação não vou dizer nem amizade, né, mas de companheirismo comigo, me deu um follow, tudo mais, ficou chateado, mas enfim, né, eu acho que é o meu trabalho, eu não fui desrespeitoso com ele, eu não coloquei ele na fogueira, eu simplesmente falei o óbvio, né, que ele não estava se comprometendo fora de campo e dentro de campo ele estava falhando diretamente para o rebaixamento do Botafogo. Mas agora ele está muito bem no Fortaleza, muito bem. Ele tá um absurdo no Fortaleza, ele tá jogando muito, meteu gol agora contra o Palmeiras, os números dele são avassaladores, ele pode inclusive até pegar a seleção do campeonato, dependendo, pelo Fortaleza, que atualmente é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O que eu penso sobre isso? Né? Que a crítica a ele sobre 2020 é muito válida e que os elogios a ele pelo campeonato que ele vem fazendo no Fortaleza são válidos. E me leva a criticar mais ainda ele em 2020. Porque significa que, tecnicamente, ele pode render. E não rendeu muito mais pelo extracampo do que pela situação dele dentro de campo em 2020. Certo? Se ele tivesse tido seriedade, comprometimento, foco no Botafogo e respeito ao Botafogo, ele poderia ter jogado muito melhor. Não foi o que aconteceu e o que agora está acontecendo nele com o Marcelo, né, na mão do Vojvoda. Então, e aí a galera pergunta, Brownie, o Fortaleza quer comprar, né, o Marcelo, e aí? Cara, pra mim o Botafogo tem que vender lá no sarrafo, irmão. Ó, Fortaleza, o negócio é o seguinte, a multa do Marcelo é essa. Eu vendo um pouquinho mais barato. Só eu. Mas a gente não tem dinheiro. Negocia com sarrafo lá em cima. Porque o Marcelo tá jogando bem, é querido pela torcida, é fundamental no esquema do Vojvoda, é um cara que, enfim, né, tá muito bem. E se o Fortaleza não tiver condições financeiras de arcar com isso, porque o Botafogo fez um investimento com salário alto, com renovação de contrato para o jogador foi um péssimo no Botafogo, né? Se o Fortaleza não conseguir arcar com isso, uma pena, né? Aí o Botafogo vende para fora, né? Inclusive, o próprio Palmeiras, né, cara? A gente sempre falou isso, o Botafogo, os times sempre tiveram essa prática com o Botafogo, né? Os jogadores estavam bem no Botafogo, os times vendiam e os jogadores se desligavam na hora do Botafogo. É hora do freelance, né, do pessoal ali do departamento do Botafogo, né, deles irem, né, ao mercado e olharem, né, falarem com o mercado espanhol, com o mercado italiano, com o mercado japonês, que paga bem, embora não seja o grande centro. Falar, ó, rapaziada, o Marcelo é um jogador que pertence a nós, hoje está no Fortaleza, na Série A, terceiro colocado, jogando muito. A gente vende por um preço até mais baixo do que o normal, para que vocês contem com o jogador, porque a cotação da moeda japonesa, do euro, do dólar para o real está valorizado, né? Então, desvalorizado, perdão. Então, seria uma boa, certo? Tá na hora do Botafogo começar a pensar em fazer dinheiro com Marcelo Benevenuto, já que ele não tem mais condição de jogar pelo Botafogo em termos de clima e gosta muito do Fortaleza, né? Enfim. Gente, concordam comigo? Comentem aqui. Beijo no coração de todos, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho. Valeu, fui!